O Coffee Break Computer World CIO convida hoje António Coutinho. O António Coutinho é o CEO da Eurotux. A Eurotux é uma empresa com quase 22 anos, que se dedica aos negócios IT e que tem uma força enorme na cloud pública e no acompanhamento das empresas para nesta fase da transformação digital. Muito obrigado por estar connosco, António Coutinho, muito bom dia. Muito obrigado por dispensar um pouco da sua manhã para podermos conversar sobre os movimentos da empresa. E a primeira pergunta que lhe queria fazer, pela sua experiência, e também por isso o convidei um pouco, o António, a Eurotux tem uma real noção no terreno, no mercado, com as empresas, sobre a forma como as empresas estão a adaptar a cloud pública. Essa é uma das grandes forças da vossa empresa, para além da consultoria em implementação. Eu gostava, no panorama nacional, começando por aqui, como é que as empresas estão, de facto, a olhar para esta implementação de cloud e para a migração para a cloud pública? Muito bem, muito obrigado por esta oportunidade. De facto, a Eurotux, a minha empresa, é de certo modo pioneira na cloud, não necessariamente na cloud pública, mas porque devemos ter sido as primeiras empresas a começar a oferecer soluções tipo cloud antes de se falar nisso. Já em 2007 estávamos a fornecer aos nossos clientes a hipótese de terem máquinas virtuais alojadas por nós e, portanto, toda a nossa cultura desde essa altura vem muito no sentido de ajudar os clientes a livrarem-se um pouco de ter as suas infraestruturas on-premises e permitir assim mais flexibilidade. Com o advento da oferta que atualmente existe das clouds públicas, tipo Amazon, Microsoft e outras, naturalmente a nossa função perante os clientes adaptou-se a isso. Nós somos essencialmente uma empresa de serviços, portanto, nós embora tenhamos componentes da empresa que vendem, inclusive hardware e software proprietário, a nossa luz que nos encaminha sempre é a venda de serviços e o mais especializados possíveis. E, portanto, nós tivemos a oportunidade de antecipar a transição para a cloud e ajudar os nossos clientes agora com a cloud pública, em que, de facto, vemos uma tendência muito sustentada dos clientes, em particular os que têm uma infraestrutura de servidores necessariamente exposta ao exterior, tipo quem tem a presença online, de fazer essa migração para a cloud pública. Mas, ao contrário do que se poderia pensar para uma empresa de serviços como a nossa, que existe há 22 anos, essa mudança continua a trazer grandes oportunidades de serviços e de ajuda dos clientes. Porque essa migração para a cloud pública não é trivial. Não é trivial nem no sentido técnico, nem no sentido financeiro. Porque, claro que não estou a falar em coisas tão simples como adotar soluções do Office 360 para o e-mail, e essas questões são relativamente simples, mas quando uma empresa tem que ter a sua infraestrutura e transitá-la para uma cloud pública como a Amazon ou Azure, depara-se com desafios para fazer isso de uma forma otimizada. E nós ajudamos nessa função, e essa otimização, como eu ia dizer, não é técnica, porque se tentar aplicar na cloud apenas o que já se fazia, não é uma utilização ótima, e principalmente é financeira, porque todas as clouds públicas são, obviamente, movidas pelo lucro e desejam otimizar do lado deles o que as pessoas pagam, o que as empresas lhes pagam. E, portanto, é uma necessidade quase permanente de estar a estudar as ofertas e as opções, porque senão o que nós temos visto nos nossos clientes é uma tendência de um certo entusiasmo inicial da adoção da cloud pública,
moderado muito rapidamente por um aumento quase exponencial dos custos, e depois moderado de novo, ou refrescado por o simples acrescentar alguma técnica, alguma consultoria que nós ajudamos para voltar a descer esses custos sem, por contrário, e aumentar ainda a flexibilidade da utilização da cloud. Neste momento, é uma conversa quase universal com os clientes, todos têm algum tipo de plano de migração para a cloud, mas também encontramos muitas situações híbridas, em particular nos nossos clientes. Nós temos muitos clientes ligados à indústria que não estão tão expostos ao online e continuam a pretender ter parte da sua infraestrutura da IT on-prem, e, portanto, nós ajudamos essas soluções híbridas também, mas claro que há uma enorme tendência realmente de ir para a cloud pública neste momento. Muito bem. O que me está a dizer, ou do que eu posso compreender, é que aqui a grande dificuldade da adoção na cloud pública já não é aquela ideia de que se tinha há uns anos atrás de colocar exposta a empresa a um conjunto de perigos que continuam a existir, ou seja, o conhecimento dos empresários é maior desse ponto de vista, mas sim a questão financeira. E esta crise que ninguém quer assumir de uma forma aberta, isto sou eu que estou a dizer, porque existe uma crise económica na Europa, essencialmente na Europa, que é com quem mais diretamente Portugal faz negócios. Esta crise financeira ou já começa a notar-se uma barreira para os negócios, para que as empresas inovem do ponto de vista de colocar e de ter soluções de cloud pública? Eu não creio que seja uma barreira, principalmente porque na migração para a cloud pública o primeiro impacto é sempre aparentemente de redução de custos, em particular porque se está a substituir custos de capital, que normalmente têm um impacto imediato, com custos de operação. E, portanto, quando uma empresa decide, em vez de renovar a sua infraestrutura, decide apostar na cloud, o primeiro impacto e a primeira impressão é que é uma enorme poupança de dinheiro. E pode ser, mas também, e a nossa experiência indica isso, é preciso saber fazer essa migração. Portanto, em relação a essa questão da crise, eu acredito que numa primeira fase a crise até possa acelerar esse desejo de transição para evitar precisamente o investimento em ferro e, portanto, o investimento de capital pago à cabeça, ou com financiamento, aumento de endividamento, enquanto que a solução de cloud aparentemente não tem nenhuma dessas questões. A questão que pode vir a acontecer depois é as empresas que façam uma transição para a cloud muito ingênua, arriscam-se a que os custos rapidamente escalem, porque simplesmente transcrever para a cloud o mesmo tipo de situação que se tinha na on-prem poderá não ser a solução mais otimizada. Dou-lhe um exemplo. Uma das enormes vantagens da cloud pública é a elasticidade, é a capacidade de ter soluções que às 2 da manhã são muito pequeninas, mas se houver um pico às 3 da tarde, crescem. Ou nós temos muitos clientes em que nós damos uma enorme ajuda, temos grandes clientes do setor de retalho, em que nós damos uma enorme ajuda nesta época, precisamente por causa do Black Friday. Ou seja, a infraestrutura, isso é a enorme vantagem da cloud, mais do que poupança de custos. É que uma empresa pode precisar no Black Friday e no Natal de ter uma infraestrutura... No momento dos picos tem uma infraestrutura que custa maior. X e vai ter lucro para sustentá-la, e nos períodos onde há menos negócio pode reduzir. Mas isso não é trivial tecnicamente, ou seja, é aí que nós entramos. É ajudar, é preciso adaptar as coisas, porque uma solução que foi feita para estar num servidor real com tantos gigabytes de memória e tantos terabytes de disco, simplesmente transferir esse servidor para a cloud não ajuda a essa elasticidade. Portanto, há trabalho a fazer, inclusive numa área que agora nós estamos a investir muito,
que é o chamado DevOps, que é essa mistura entre a gestão da infraestrutura, neste caso a infraestrutura em cloud, com o desenvolvimento e com a ajuda. Todo o desenvolvimento de aplicações tem que ser feito de forma a tomar partido desta elasticidade. E aí a nossa área tecnológica que mais estamos a investir e mais estamos a crescer é precisamente essa. Muito bem, na área de DevOps. Sincero, uma das coisas que a Aerotux tem feito é expandir o seu negócio internacionalmente. África e Brasil são já países onde a Aerotux está a operar com alguns clientes e hoje já traz-me uma novidade. Eu peço sempre aos meus convidados que tentem trazer uma novidade, mas esta é a maior de todas do ponto de vista da grandeza e da importância que ela tem para a internacionalização da Aerotux, que é a compra da Avert Systems, uma empresa de consultoria britânica, que comprou, que a Aerotux comprou, e que com isso eu pergunto-lhe, esta aquisição tem como vista alguma ferramenta mais apurada que lhe garanta sustentar os negócios que já existem e crescer, ou é com um olho para os negócios na Europa? Bom, começando por responder imediatamente à pergunta, é com um olho nos negócios da Europa, é a nossa expansão de serviços para esses mercados, mas eu posso fazer um pouco o panorama da situação anterior. Como disse, de facto, a Aerotux tem uma aposta há muitos anos, cerca de 11 anos, em Moçambique, é a nossa presença em África, em que temos lá uma empresa que, muito pequena ainda, mas que presta serviços e que também faz uma coisa que nos orgulha bastante, que é nós damos formação aos nossos colaboradores moçambicanos, trazemos cá para estágios, depois regressam, e temos neste momento colaboradores moçambicanos que, a partir de Moçambique, estão integrados na nossa equipa portuguesa e, portanto, prestam serviços também para Portugal, do mesmo modo que a nossa equipa portuguesa presta serviços para clientes moçambicanos. Isso orgulha-me porque, de certo modo, também é uma forma de Aerotux, na sua pequeníssima dimensão, ajudar Moçambique, formando técnicos e deixando-os lá em Moçambique, portanto, enriquecendo a capacidade técnica desse país. Do país, sim. Isso é importantíssimo quando alguém, quando as empresas contribuem para o desenvolvimento local, seja ele em Portugal ou seja ele fora de Portugal, é importantíssimo. É uma das conversas que eu tenho sistematicamente, que é as empresas devem também olhar para a formação dos profissionais e dos indivíduos, e isso a Aerotux já tinha também dado conta, faz muito bem, nomeadamente em Moçambique. Sim. A situação do Brasil é também uma situação, são todas diferentes. O Brasil é uma situação muito curiosa, porque eu creio que é mais ou menos notório que Portugal nos últimos anos tem beneficiado, e esse é o termo, de uma grande imigração de quadros brasileiros para Portugal. E Braga, em particular, talvez seja menos conhecido, poderá ser das cidades capitais de distrito, acho que mais percentagem de imigrantes brasileiros ou expatriados brasileiros tem neste momento. Portanto, Braga, onde nós estamos, revelou-se extremamente atrativa para este tipo de pessoas e tem sido uma vantagem grande para a Aerotux poder contar nas suas contratações com técnicos com muitos anos de experiência e que decidem mudar de vida nem sempre à volta de melhores condições financeiras, mas vêm à procura da segurança e da paz que viver em Portugal e particularmente em Braga lhes permite. Isso fez com que a nossa força de trabalho aqui em Braga evoluísse para ter, eu diria que entre 20% e 30% de cidadãos brasileiros a trabalhar connosco. Somos uma empresa com o aderente do programa Portugal Tech Visa,
que nos permite agilizar a obtenção de vistos de trabalho para este tipo de colaboradores. No entanto, verificamos que nem sempre as decisões de vida as pessoas controlam completamente e, portanto, alguns dos nossos muito valorizados colaboradores brasileiros precisam, às vezes, voltar para o Brasil, seja de forma permanente, seja de forma definitiva. E, do mesmo modo, alguns que nós contratamos ainda no Brasil precisam de tempo ou para obter o visto ou para organizar a sua vida antes de vir para Portugal. E, portanto, nós criamos uma empresa no Brasil cujo principal objetivo neste momento, temos alguns clientes lá, mas não é o nosso principal foco. Criámos uma empresa no Brasil precisamente para dar um enquadramento brasileiro a todas essas pessoas que estão, de certo modo, em trânsito entre os dois países. Ou seja, quase como que uma captação de talento, é isso? Exatamente. É o que se chama um employer of record, ou seja, uma das questões que esta questão da pandemia, e vamos voltar a falar nisso em questão do Reino Unido, da pandemia criou a possibilidade das pessoas trabalharem remotamente. Criou, ela já existia, mas tornou-a óbvia. E muitas empresas e muitas pessoas vivem num certo vazio legal, porque o facto é que as leis laborais e outras leis não permitem que uma pessoa esteja a trabalhar fisicamente num país para uma empresa e esteja contratado por uma empresa de outro país. É um unicórnio com português que também ajuda essa questão. Mas a questão é que as pessoas não podem estar a viver no Brasil, quer dizer, não podem estar, pelo menos de forma permanente, a viver no Brasil, a usufruir dos serviços públicos brasileiros e a pagar os seus impostos e a sua segurança social em Portugal. Portanto, nós tivemos que criar essa estrutura brasileira precisamente para estar perfeitamente de acordo com as legislações dos dois países. E aproveitar com isso o talento brasileiro que não precisa de sair para desempenhar funções em empresas na Europa. Isso é, de facto, uma visão extraordinária da sua parte e da parte da Aerotux, que é tocar exatamente no ponto essencial, que é as pessoas mantêm-se no seu país e conseguem trabalhar e desenvolver projetos na Europa. Ou melhor ainda, transitam livremente, ou seja, conforme a sua vida pessoal lhes dita que preferem, neste momento estão em Portugal ou neste momento estão no Brasil, nós permitimos-lhes fazer isso e transitam entre as nossas empresas, estando sempre numa situação de legalidade. E inclusivamente com proteção do posto de trabalho. Por exemplo, nós temos neste momento um funcionário que foi passar uns meses ao Brasil e fizemos-lhe aqui uma licença sem vencimento e é contratado por empresa brasileira, o que significa que não perde nenhum direito laboral aqui. Portanto, quando quiser voltar, simplesmente estamos a... Aciona o regresso. Exatamente. Isso é interessantíssimo, Sr. Gero. E a Europa? No caso da Europa, a Eurotux, um dos pontos fracos, posso dizer, que teve sempre, foi a sua pouca internacionalização para mercados, em particular, que não de língua portuguesa. Eu digo que é um ponto fraco, mas eu orgulho muito da grande quantidade e da penetração que temos no mercado português e do facto de nós, apesar de sermos uma empresa pequena e de prestar serviços relativamente pequenos, se olharmos para o nosso portfólio em Portugal, verificamos que de uma forma ou de outra prestamos serviço a muitos dos principais grupos e em algumas áreas prestamos serviço a quase uma percentagem considerável dos grupos económicos. E, portanto, temos muito orgulho nisso e temos muito a crescer em Portugal ainda, mas faltava-nos essa questão da internacionalização. Porque, sendo uma empresa de serviços são muito mais difíceis de internacionalizar do que produtos ou software, em que a pessoa tendo um produto é relativamente fácil promovê-lo noutros países e vendê-lo por si só e com um canal de vendas. Serviços é mais complicado, é uma relação de confiança e nós aqui em Portugal crescemos muito por essa relação de confiança. Pessoas que nos conhecem, que mudam de empresa, empresas que são adquiridas, empresas que são
vendidas e nós vamos, sendo uma boa solução, vamos sendo levados e vamos crescendo organicamente. Para crescer em internacionalização, depois de pensarmos bastante no assunto, tivemos também uma decisão que eu diria que é pandémica, que é nós também temos a questão do trabalho remoto e apesar destas limitações que corretamente todas as empresas teriam de contratar trabalhadores remotos noutros países, o facto é que nós sofremos a concorrência de empresas de mercados maior valor acrescentado, mercados mais ricos, digamos assim, que com a pandemia adquiriram a possibilidade de contratar diretamente pessoas em Portugal que, sem sair de Portugal, também trabalham para um mercado como o mercado britânico ou o mercado alemão. E isso é um desafio para qualquer empresa portuguesa, seja prestadora de serviços como nós, seja para os clientes finais. E é por isso que também não é algo que nos deixe em pânico, que vamos perder as pessoas, porque os nossos clientes finais também têm esse problema. Ou seja, o que está a acontecer em Portugal é uma convergência também dos custos laborais nesta área com o resto do mundo, também por causa da pandemia. Mas esta situação também funciona ao contrário. Ou seja, da mesma forma como a pandemia tornou possível que uma empresa britânica ou alemã contrate diretamente pessoas aqui para trabalhar como se estivesse na Alemanha, também funciona do lado da gestão. Ou seja, também passou a ser possível eu estar aqui em Braga, estar a gerir uma empresa em Londres, tal como estive há ano e meio. E se calhar, em breve estarei outra vez a gerir esta empresa a partir de casa, por causa do Covid, facilmente acontecerá o mesmo, geri-la outra em Londres ou noutro lugar qualquer. E, portanto, a nossa decisão foi de começar a adquirir pequenas empresas, menores que a nossa, obviamente, no mercado britânico, em particular por causa da língua. Seria muito mais, se calhar, o mercado alemão seria mais interessante, mas teríamos a barreira com o cliente final, não temos assim tanta gente que fala alemão. E, portanto, no mercado britânico, identificamos e continuamos a identificar empresas pequenas que possamos adquirir. Isso significa, peço desculpa interrompê-lo, que esta é uma primeira compra, sim. Ou seja, continuam a olhar para o mercado britânico e com vontade de adquirir mais. Sim, exatamente. Estamos a falar de pequenas empresas que não estão no radar dos investidores, portanto, nós comprámos-las mesmo como uma questão de parceria técnica e de utilização da nossa capacidade, juntando com os clientes e com a capacidade local. Uma das coisas fundamentais desta aposta, em que estamos a tentar ser diferentes, é que não estamos a tentar simplesmente substituir as equipas britânicas que já tinham nas empresas por uma solução nearshore, como seria normal, porque nesse mercado está saturado de ofertas nearshore e não tão near, e portanto seria uma tarefa muito difícil concorrer com países como a Índia, a Ucrânia, a Polónia mesmo, que neste momento oferecem essas soluções. Portanto, a nossa estratégia é adquirir, e foi o que aconteceu com esta primeira aquisição, adquirir uma empresa, manter a sua força de trabalho lá, portanto, apresentar-nos no mercado como uma empresa local, só que tem o apoio de uma equipa muito maior que é a que nós temos aqui em Portugal e no Brasil, e que permitirá, assim, potenciar essas empresas. Mas apresentar-nos-emos no Reino Unido como uma empresa britânica e em que, preferencialmente, as primeiras linhas de contacto com os clientes sejam a partir de lá e em que nós possamos ajudar nas componentes mais complexas com uma equipa maior que temos aqui. Mas essa é a nossa grande aposta neste momento. Sr. muito, muito obrigado por esta conversa. E eu, depois de o ouvir, fico tentado a ter que lhe fazer uma pergunta que é, estando o Sr. Engenheiro todos os dias, de manhã à noite, a lidar com estas questões
tecnológicas, com a inovação das empresas, com a procura e a necessidade do mercado se globalizar, de a sua própria empresa procurar sistematicamente estar com funcionários de talento, por isso abrir as portas técnicos e a talento de outros países, com a procura de mercados europeus. E olhando para estas necessidades todas, Portugal não deveria estar mais à frente do ponto de vista da inovação, sendo que temos todas as condições para isso mesmo, para estar mais à frente? Ou acha que estamos no sítio certo a caminhar para onde devemos? Eu tenho algumas dúvidas, porque eu, sendo empresário há muito tempo, acredito nas empresas mais do que no poder central e na planificação da economia. E há uma certa tendência aqui em Portugal, mas em certos ciclos, de esperar que o desenvolvimento do país seja ditado pela força de políticas públicas no caso da inovação. É inquestionável que algumas dessas políticas públicas têm efeito, é inquestionável, nem sempre o que se espera, por exemplo, é evidente que a decisão há quase 50 anos de criar uma universidade em Braga e dessa universidade ter acabado por ser pioneira em tudo que tem a ver com informática, teve um impacto enorme. Braga, neste momento, é um cluster de informática enorme, é uma política pública importante. Todas as questões de apoio à inovação arriscam-se em que muitos dos projetos acabam por ser projetos que não são tão feitos a pensar no mercado, mas feitos a pensar no apoio. E, portanto, que depois acabam por não ser tão competitivos quanto deviam. E, por fim, gostaria de deixar este lamento que, de facto, na pequeníssima dimensão que nós temos, mas o facto é que nós já lidamos com 4 ambientes legislativos diferentes, em particular Moçambique, Brasil e agora o Reino Unido. E é absolutamente surpreendente. É uma coisa ver as confederações patronais e outras organizações do tipo a dizer que a carga fiscal, em particular a TSU em Portugal, devia ser reduzida. Isso é uma coisa, ver isso em teoria. Outra coisa é ver na prática que em nenhuma destas jurisdições a carga que uma empresa tem que pagar para ter funcionários se aproxima sequer da nossa. Ou seja, eu fico permanentemente surpreendido, fiquei surpreendido em Moçambique há muitos anos, fiquei surpreendido mais recentemente no Brasil, que a carga fiscal para as empresas contratarem pessoas, em particular pessoas brasileiros, de origem ou pessoas brasileira. de uma capacidade técnica e, portanto, já diferenciadas. A carga fiscal é muito menor no Brasil e a carga fiscal é muito menor no Reino Unido. Aliás, esse é um dos problemas e que os nossos políticos terão que estar atentos, é que, como eu disse, há uma divergência, há uma convergência neste momento dos salários dos técnicos de informática e dos especialistas em informática com o resto do mundo. Mas isso faz com que batam numa barreira brutal de impostos. Que os nossos impostos, em particular a nível de IRS, estando calibrados para a média do país, fazem com que seja muito fácil neste ramo uma pessoa atingir níveis de impostos enormes se optar por trabalhar em Portugal, quando a mesma pessoa, se optar por trabalhar no Reino Unido, por exemplo, não só porque os escalões são principalmente uma questão de escalões, mas também de descontos de segurança social, acabam por pagar muito menos imposto. E isto é algo que deve preocupar os nossos governantes, porque a fuga de cérebros não se consegue evitar só com bonitas palavras. A pessoa está a trabalhar, às vezes, para a mesma empresa, poder estar a ter um rendimento muito maior num país rico como o Reino Unido do que em Portugal, é algo que faz pensar muita gente. Sr. Engenheiro, lamentavelmente teremos que contar com empresários
como o engenheiro António Coutinho e outros que têm feito, têm seguido em frente, lamentavelmente. Eu acho que os políticos nacionais, porque há tantos anos que falamos nesta questão, na questão da carga fiscal, e isso que nos faz que não venham aqui investir, que não venham para aqui trabalhar, que não venham para aqui fazer com que o país avance tecnologicamente, e estaremos sempre à mercê, diria eu, da conjetura europeia e daquilo que a Europa nos subsidia para podermos avançar. É uma questão política, é verdade, mas é de facto aquilo que não, pelo menos na minha ótica, os empresários já não se devem preocupar, porque conseguem fazer com a maior dificuldade o seu caminho, como é o caso da Aerotux, a qual dou os meus parabéns. Muito obrigado. E muito obrigado pela sua disponibilidade por esta manhã, e haveremos de conversar novamente para falar sobre a empresa e o mercado europeu a partir de Inglaterra. Muito obrigado e muito bom dia. Nós, amanhã, estamos de volta.